ouviu aquele ditado, o mar calmo não faz bom marinheiro? E a verdade é que é assim que a vida funciona. O Davi que leva lanche para os irmãos é diferente do Davi que governa de uma forma que nunca houve e nunca haverá sobre Israel, é o que diz a palavra. O símbolo que está na bandeira de Israel até hoje é o símbolo do governo e do reinado de Davi. Mas ele enfrentou perseguições, deserto. Ele foi perseguido por quem ele mais amou. O maior milagre e a maior ação de Davi não foi matar um gigante, porque ele era ainda menino quando fez isso. O que Davi fez de mais extraordinário foi não matar Saul quando poderia ter feito. Ele corta uma parte da sua capa e depois fala: Saul, você está me perseguindo, mas eu poderia ter acabado com você. Sabe por que eu não fiz? Porque eu não vou tocar em alguém que foi ungido por Deus. Então a gente vê um rei que assume o trono com glória e governa com autoridade, mas ele já foi um menino um dia que Deus permitiu que passasse por circunstâncias para que se tornasse um homem de Deus, para então receber a promessa de Deus. A gente precisa de caráter para sustentar a unção que Deus quer derramar. A gente precisa de processos para não se perder quando a promessa se cumprir, irmão. Deus vai lapidando a gente através de processos, e os milagres são essas patentes em Deus. Você viu alguém que voltou de um leito de morte? Essa pessoa, ela tem uma autoridade para ministrar a vida que é diferente de quem nunca esteve lá. Alguém que já faliu e foi restaurado tem uma autoridade para falar sobre provisão diferente de quem nunca quebrou ou nunca começou. Alguém que já se separou e retomou o casamento, alguém que quase perdeu sua família e conseguiu restaurar, tem uma autoridade diferente de quem nunca nem começou. Então o que a gente tem que entender é que na nossa jornada da fé, as nossas cicatrizes não são vergonha, nossas cicatrizes são patentes. Quanto mais marcado você for em Deus, mais autoridade você carrega nele. Você está comigo? Diga amém. Eu já falei sobre isso, mas eu estou vendo muita gente nova aqui. Eu queria relembrar. A gente quer viver milagres, e quando a gente ouve uma mensagem como essa de romper em fé, muitas vezes a gente se anima e acha que a jornada vai ser mais leve, mas se você quer viver milagres, você vai precisar viver problemas, porque todo milagre é uma resposta de Deus a um problema da terra. Todo milagre nasceu de um problema. O milagre do paralítico só existe porque ele não andava. O milagre do fluxo de sangue só existe porque ela sangrava. O milagre da ressurreição de Lázaro só existe porque ele morreu. O reinado de Davi só existe por causa dos exércitos da perseguição. A paternidade na fé de Abraão só existe por causa do que ele abriu mão. O apostolado de Pedro só existe porque ele foi marcado. E depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro, que fugiu de Jesus quando ele era crucificado, agora anda na rua da cidade, e a sombra dele cura pessoas nas calçadas. Irmão, os processos de Deus são para nos levar a lugares mais altos em Deus. Você está comigo? Diga amém. Isso não é positivismo, isso é coerência. Qual é o sentido de um Deus que se move em glória, mas que não leva o seu povo a viver coisas sobrenaturais? Irmão, uma igreja que desistiu de ansiar pelo sobrenatural, ela está em crise de identidade, é incoerente. Cremos num Deus de milagres e não desejarmos milagres diários. Deus pode fazer milagres dessa semana, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde. Você crê nisso? Eu acabei de voltar de uma cruzada de milagres, e sabe o que é interessante? Uns 10 dias antes da cruzada começar, faltava 1,8 milhão de reais, e eu estava pensando: Deus, como vai ser? Eu não sei como vai ser, eu sei que vai acontecer, você me deu uma palavra, eu sei o que eu vi. Isso era uma coisa que me sustentava em vários dias difíceis. Deus, eu sei o que eu vi, eu sei o que o Senhor me mostrou. Deus não é defraudador, irmão. Ele não vai te mostrar algo que não tem interesse de cumprir. Ele não vai gerar algo que você tem expectativa e depois Ele vai deixar você só na expectativa. Isso é o que homens fazem. Se Deus te mostrou algo, Ele está interessado em cumprir. Pastor, mas por que tem visões que Deus me deu que ainda não aconteceram? Duas coisas podem acontecer para você estar num momento como esse. A primeira é se talvez essa visão não foi Deus quem te deu. E a segunda é se talvez Deus ainda está esperando você estar no lugar que Ele te pediu para estar, para Ele cumprir o que Ele disse que faria. Você está comigo? Deus não empurra ninguém à força para o seu destino profético.
Ele me mostrou uma cruzada de milagres, mas eu poderia fingir que não entendia, ou não querer me expor tanto, ou passar. Deus não vai me fazer acordar em cima de um palco, olhar para o lado e tem 20 mil pessoas no Geonesse Arena e falar: vai, prega, eu fiz acontecer. Não, irmão. Deus não mima os seus filhos dessa forma. Ele mima a gente nos dando mais do que a gente poderia ter. Mas a gente precisa estar no lugar que Ele chamou para estar, para receber o que Ele disse que daria. É assim que Deus faz. Você dá um passo e os céus se movem. Você dá o passo e os céus se movem. Pastor, qual que é o milagre que tem nisso? Os céus estão se movendo por causa de um passo de um homem, irmão. O favor de Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus não são necessariamente ausência de posicionamento. Eles são ausência de mérito. Eu não mereço o que eu vivo, mas eu me posicionei para viver. Essa é a jornada da fé. Esse é o equilíbrio da graça. Essa graça que a gente ouve a respeito de um Deus fazendo tudo. Irmão, tudo que Deus fez na perspectiva da graça está ligado à salvação. O que Ele fez, só Ele poderia fazer. Essa graça salvífica, Ele se entregou, Ele cumpriu, está consumado, nada mais precisa ser feito. Então, em relação à salvação, já está completo, mas ainda assim eu preciso crer pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Eu preciso crer e não duvidar, eu preciso confessá-lo. E aqueles que o confessarem diante dos homens, Ele também os confessará diante de Deus. E a partir do momento que eu sou salvo, o que eu faço, André? Agora você vai viver milagres, porque deve ser muito triste você morrer e ser alguém que foi salvo em Jesus, mas por 30 anos não foi canal para salvar ninguém, não foi toque de Deus para ninguém, não foi boca de Deus para ninguém. Irmão, quando você é salvo, você se torna parte do corpo de Cristo, e esse corpo, ele não está parado ou omisso, ele não está adormecido. O corpo de Cristo está fazendo milagres ao redor da terra todos os dias. Então, se você quiser fazer parte disso, você vai ser a mão de Deus, a boca de Deus, a voz de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus escolheu a loucura da pregação como instrumento de salvação. Deus escolheu homens comuns para fazerem parte do seu reino. Deus escolheu improváveis para governar em tempos de caos. E como isso acontece? Através da fé. Galeria dos heróis da fé. E eu estou finalizando. Hebreus 11, 29 diz: pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, eles morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta como os que haviam sido desobedientes. Quem mais eu direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, colocaram em fuga os exércitos estrangeiros. Irmão, Deus não é um Deus de coisas difíceis. Declaro com autoridade, diga: Deus é o Deus do impossível. Mateus 18, 18. Eu digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Pastor, por que tem coisas que eu e a minha família concordamos e ainda não aconteceram? Porque tem um pressuposto básico em todo milagre de Deus, que a gente não pode negligenciar. É que quando eu concordo com algo que aponta para aquilo que Deus quer fazer, isso vai acontecer. Mas quando eu concordo com algo que não vai me levar para os lugares que Deus quer me levar, Deus não vai ser cúmplice. Guarda isso. A gente pega a história do filho pródigo. A Bíblia diz que ele fala para o pai: pai, eu quero ir embora. O pai fala: pode ir. Pai, eu quero minha parte da herança. Ele fala: pode levar. Só tem uma coisa, filho: para o lugar que você vai, eu não vou com você.
Guarda isso, irmão. O Pai deu liberdade, o Pai deu provisão, mas o Pai não deu companhia. O fato de Deus nos dar liberdade para fazer escolhas não significa que Ele vai com a gente em todas elas. A concordância que libera o sobrenatural precisa partir de um pressuposto: eu ouvi algo de Deus e eu me movo segundo o que Deus me mostrou. Então tudo que dois concordarem sobre qualquer assunto vai ser feito. E eu vou abrir um parênteses aqui. Por favor, não faça disso um fundamento ou uma doutrina, mas vou abrir um parênteses aqui. Vai ser feito desde que isso aponte para o seu destino profético. Porque se eu concordo com algo que me rouba de Deus, eu não vou ter a bênção de Deus. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Deus só se responsabiliza por uma porta que Ele abriu ou por um fogo que Ele acendeu. A gente vê essa história lá na época do tabernáculo. Um dos sacerdotes, o fogo se apaga e ele reacende. É no mesmo lugar, é o mesmo fogo, é a mesma essência, continua queimando. Mas quando Deus olha para aquilo, Ele fala: esse fogo é estranho. Porque Deus não tem compromisso com o fogo que Ele não acendeu. Deus não tem compromisso com uma porta que Ele não abriu. Deus não tem compromisso com um milagre que Ele não te apontou. Você está comigo? Diga amém. Mas a palavra está dizendo que se dois ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa, algo sobrenatural vai acontecer. Você tem noção do poder que existe quando a gente está junto em adoração, liberando palavras de vida sobre a nossa família? Você tem noção quando você está de olhos fechados, declarando, como a gente fez ainda há pouco, que a gente vai romper em fé? Você está declarando: Pai, eu creio que ainda esse ano eu vou viver o sobrenatural. Eu creio que 2022 já é o melhor ano da minha vida. Eu creio que basta uma palavra sua e o sobrenatural vai se tornar natural. Eu creio que basta um toque seu e toda enfermidade precisa sair. Eu creio que há poder no teu nome para me libertar de tudo que me prendia. Eu creio que as cadeias não vão suportar o poder da sua glória. Eu creio que toda a ideia do céu é mais poderosa do que qualquer ideia que eu posso ter. Eu creio, Pai, que a sua unção despedaça o jugo, liberta o cativo, cura o enfermo. Eu creio no renovo sobrenatural. Eu creio que as suas palavras são vida eterna. Eu creio que hoje é um bom dia para viver milagres. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: eu creio que hoje é um bom dia para viver milagres. Palavra, Romanos 10:8, a palavra está perto de você, diz a Bíblia. Ela está em sua boca, em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. E se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Até a salvação aguarda um pressuposto: eu preciso crer e confessar. Irmão, olha para mim. A Bíblia diz que assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. A verdade é que a gente se torna aquilo que a gente está falando. Tem gente que fala de problemas a semana inteira, tem gente que fala de portas fechadas a semana inteira. Mas se eu creio que eu estou me tornando o que eu estou falando, eu preciso falar mais sobre milagres. Você está comigo? Eu preciso falar mais sobre milagres. Lembra que eu comentei ainda há pouco, e o louvor pode subir, porque eu vou finalizar agora. A gente fez uma cruzada e faltava 1,8 milhão de reais alguns dias antes. E eu falei: Deus, como vai acontecer? Da onde vai vir? E aí Deus falou comigo que me trouxe paz. Ele disse: filho, quando você vai fazer uma cruzada de milagres, a cruzada acontecer, fundamentalmente já é o primeiro milagre. Cada cidade que você começar a orar, cada lugar que você chegar, esse lugar está recebendo a cruzada, já é o primeiro milagre. Você já começa cada culto com o primeiro milagre como testemunho vivo. Geonesse Arena tinha mais de 18 mil pessoas. A nossa contabilidade não é oficial, porque depois que passou das 18 mil, algumas pessoas ainda entraram. Tinha entre 5 e 6 mil pessoas do lado de fora que não puderam entrar. Centenas e centenas e centenas de pessoas curadas durante o período de oração. Alguém pode celebrar comigo? Milhares de novos começos. Quando a gente olhou aquilo, eu falei: cara, isso é um milagre.
Antes da primeira cura acontecer, já haviam milagres acontecendo. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. João 15:5, na versão a mensagem diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim, e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, eu e a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte, mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela cidade toda iluminada. E eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio. Eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende, eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas, e eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel, e aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis, e eles vieram para o Descende. Durante o Descende eu estava aqui alugando carro para pintor, tentando compor renda e liderando jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: Pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara. E eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa Ele, Pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. E ele solta o microfone. E aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, Pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro.
E aí quando eu olho, era ele. Ele fala, posso orar por você? Eu falei, pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei, não. Aí ele chamou um tradutor e falou, grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi, Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão, uma semana depois um vídeo viraliza e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã, não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã, filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo, eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém, vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse, filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você, não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado, os frutos
podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, não aguento mais a minha esposa. Cara, não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele, ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo. Ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família, lidere ela. Você pediu para uma empresa, governe ela. Você pediu pelo chamado, seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação, enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala, não aguento mais a minha mulher. Viúvo. Cara, eu não aguento mais esse trabalho. Demitido. Não aguento mais essa empresa. Falido. Não aguento mais essa igreja. Desigrejado. Você já imaginou? Não aguento mais esse cabelo. Careca. Foi mal o capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin. Era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos e enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim para Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece, é Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser. Porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens. Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem. Não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério
um ministério fake frutificando, você nunca vai ver um ministro fake frutificando, você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso? Então fica de pé no teu lugar. Eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos, eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Isso é o que nos dá paz, ou pelo menos isso é o que deveria nos dar paz, a certeza de que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Quero falar sobre alguns princípios ligados a promessas. Talvez alguns deles você conheça, mas talvez, mesmo conhecendo alguns deles, você talvez não pratique. Todos os tempos, toda a estação, em todo o tempo eu preciso relembrar algumas coisas ligadas a promessas, porque sem perceber eu vou abaixando a guarda para isso, eu vou entrando no modo automático. Então de tempos em tempos eu preciso lembrar do que Deus me prometeu, eu preciso lembrar daquilo que ainda não aconteceu, eu preciso lembrar daquilo que está a caminho, eu preciso trazer à minha memória aquilo que dá esperança, eu preciso me fortalecer nas promessas. Uma das características incríveis sobre a promessa é que normalmente o Senhor nos dá promessas em estações que não estão diretamente ligadas à estação em que aquela promessa vai se cumprir. Tem muitas promessas que eu recebi no dia bom e a lembrança delas me sustentou no dia mau. Tem coisas que o Senhor falou comigo em estações de paz, mas aquilo era tudo que eu precisava para trazer a minha memória e me manter seguro em tempos de caos. Uma das coisas poderosas da promessa é que a lembrança daquilo que o Senhor te prometeu é uma garantia que o Senhor vai fazer independente das circunstâncias. Alguém está comigo? Diga amém. O Senhor prometeu coisas para você, e as promessas, elas têm inúmeros propósitos. Um dos propósitos da promessa é que quando Deus promete algo já se cumpriu. Não há nada que saia da boca de Deus que não se torne uma realidade nos céus. É por isso que a oração do Pai Nosso é para que os céus venham sobre a terra, que seja feita a sua vontade na terra, como já é feita nos céus. Eu creio que toda palavra que sai da boca de Deus no céu já é uma realidade, e o meu posicionamento é trazer essa realidade para a terra. Bill Johnson diz que a fé consiste em nos agarrarmos às realidades dos céus e colidirmos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não subsiste. Então eu creio que a primeira característica da promessa é construir algo, criar algo. O poder criativo de Deus, ele gera realidades enquanto Deus fala. Então quando Deus disse algo para você, Ele não disse para te iludir, Ele não disse para te entreter. Gente, se alguém puder ajudar a criança a tomar um ar, porque eu não estou conseguindo me conectar, me perdoa. A gente está produzindo inclusive um family room. Deixa eu dar uma boa notícia aqui. A gente vai nos próximos dias ter um family room, então se você precisar sair um pouquinho com o bebê para respirar ou para amamentar, a gente vai ter dentro do nosso auditório uma sala toda projetada com acústica, para as mamães poderem estar dentro do culto, assistindo o culto, ouvindo o culto, cultuando e cuidando dos bebês. Você pode celebrar aquilo que Jesus está fazendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu esqueci onde eu estava. Uma das características da promessa é criar algo. Quando a boca de Deus se abre, algo vai acontecer.
Em Gênesis, Deus não disse, eu acho que seria bom que houvesse luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. É por isso que ele é muito zeloso com tudo que fala, porque tudo que ele fala se cria, e tudo que ele cria, ele sustenta. Tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Primeira característica da promessa, quando Deus prometeu algo, Deus criou algo. Você está comigo? Diga amém. Segunda característica da promessa, quando Deus te prometeu algo, ele está comunicando uma intenção. Tem muita gente que se sacia pelo fato de ter promessas, mas a promessa é como um trailer de um filme. Aponta para algo que você ainda não viveu. Eu vou além. Aponta para algo que você ainda não está pronto para viver. Essa é a diferença de uma promessa para um milagre. Um milagre é uma manifestação instantânea dos céus. Uma promessa é algo que o Senhor preparou para você no futuro, mas depende de um posicionamento seu no presente. Então, quando Deus promete uma terra para o povo, por que o povo não sai do Egito direto para a terra? Porque o milagre é quando Deus abre o mar, mas a promessa é quando Deus diz, caminhem até alcançar o lugar que eu preparei para vocês. E o não entendimento disso faz com que a gente se frustre. Muitas vezes a gente está esperando que Deus faça algo que Ele está esperando que a gente se posicione para Ele fazer. Falei sobre isso esses dias. Esse conceito de que Deus não está demorando, Ele está caprichando, não se sustenta por um princípio. O Deus que fez tudo que existe em 6 dias não precisa de tempo para caprichar naquilo que preparou para você. Então vamos ressignificar isso. Deus não está demorando, Deus está te esperando. Porque quando Ele projetou algo no futuro, Ele já está no seu futuro, esperando você chegar. Deus está no tempo presente e Ele promete algo. Ele fala para Abraão, da sua linhagem vai vir o Messias, você vai ser abençoado, você vai ser pai de multidões. Qual que era a realidade? Ele era velho, sua mulher era estéril, aquela realidade era impossível de acontecer. Mas quando Deus fala isso, Ele já está no futuro, esperando Abraão chegar. E quando Abraão chega, então começa o cumprimento de uma promessa que o Senhor fez. Ele promete algo para Davi: não houve e não haverá um reinado como o seu em Israel. Quando o Senhor promete isso, Ele já está no futuro, esperando Davi chegar. Quando o Senhor deu um sonho a José, ele era jovem, tinha uma capa colorida, passou a ser odiado pelos irmãos. Mas no dia em que o Senhor prometeu algo para José, o Senhor já foi para o futuro aguardando José chegar. Então o que tem que nos consumir não é se o Senhor é capaz de fazer, não é se o Senhor é fiel para cumprir, não é se o Senhor Ele é verdadeiro quando prometeu. O que tem que nos consumir é quais são os passos que falta eu dar para alcançar a promessa que o Senhor me fez. Alguém comigo aqui? Toda promessa que não se cumpriu tem a ver com uma incompetência de quem recebeu a promessa, não de quem fez a promessa. Pastor, tem promessas que não se cumprem, inúmeras, milhares. Eu vou ser até ousado no que eu vou falar aqui. Existem mais promessas que Deus fez que não se cumpriram na vida dos homens para quem Ele fez, do que as que se cumpriram. Agora eu estou confuso. Como que Deus pode prometer algo que não cumpriu? Eu vou te explicar. As promessas que o Senhor faz em relação a tempos, em relação à igreja, em relação ao firmamento e tudo que existe debaixo dos céus. Quando o Senhor fala, o meu filho vai voltar. Quando o Senhor fala que o Messias seria enviado, que o Verbo seria encarnado. Todas essas promessas, elas não dependem de nós, elas são incondicionais, elas vão acontecer. Mas as promessas individuais, as promessas que o Senhor faz para homens, elas dependem do posicionamento dos homens para que aconteçam. O Senhor tinha uma promessa para Sansão, ser libertador do povo. Ele morre como um palhaço dos seus inimigos. Por quê? Porque Deus não poderia cumprir o que Ele prometeu? Não, porque Sansão escolheu deitar num colo errado. Deus tinha uma promessa para inúmeros homens chamados por Ele. Alguns ficaram no meio do caminho, alguns negociaram a fé, alguns caíram da graça, como diz os evangelhos. Então não é porque Deus não queria fazer, é porque eles não se posicionaram para que Deus cumprisse plenamente o que prometeu. O Senhor tem promessas para mim, mas se eu for infiel com a minha esposa, se eu não for zeloso com a palavra, se eu negociar princípios, não dá para ninguém dizer, o Senhor fez promessas para o pastor André que não quis cumprir. Não. O pastor André é que não se posicionou para que Deus cumprisse plenamente o que prometeu. Mas é mais fácil a gente justificar como sendo soberania de Deus a ausência do cumprimento de promessas, do que reconhecer que a ausência de caráter, ou posicionamento, ou fé, ou intencionalidade. Alguém comigo aqui? Mais fácil a gente aceitar a ideia de que
É Deus que fechou todas as portas, que criou todos os desertos, que gerou as doenças para tratar nosso caráter. É mais fácil aceitarmos isso do que de fato termos a consciência do real caráter de Deus. Deus não é aquele que dá doenças, Deus é aquele que tira doenças. Deus não é aquele que nos prova de tal forma que a gente vai ficar mais manso, porque o Senhor está fechando todas as portas. A gente vai ter um caráter mais aprovado. Irmão, guarda isso. Os desertos nem sempre tratam o nosso caráter, mas eles sempre revelam o nosso caráter. Tem muito deserto que o Senhor permite que a gente passe, não é para Ele saber como a gente está, é para a gente perceber como a gente está. Tem muitas coisas que o Senhor permite que a gente passe, para que a gente perceba a superficialidade da nossa raiz, ou a pouca quantidade que a gente tem de fé. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Eles vão dizendo: alguns dizem que você é o Messias, outros acham que você é Elias encarnado, outros acham que você é um fanfarrão. E aí ele chega na pergunta que de fato ele queria fazer: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quando Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho, nunca foi sobre o filho de Abraão, sempre foi sobre Abraão. Ele queria saber até que ponto Abraão estava disposto a entregar aquilo que ele havia recebido. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A gente precisa entender que tem muitas coisas que a gente passa, desertos, desafios, privações. O Senhor permite para que nesse lugar, quando tudo nos falta, a gente lembre que Ele é tudo o que a gente precisa. Mas olha que poderoso, se a gente tem a consciência de que Ele é tudo o que a gente precisa, a gente não precisa perder mais nada para entender que já tinha tudo o que a gente precisava. Você não precisa perder mais nada para reconhecer que Jesus é tudo o que você precisa. Alguém está comigo? Diga amém. Vamos voltar para a promessa, guarda isso. Todas as promessas que o Senhor fez a respeito dos fins dos tempos vão se cumprir. Todas as promessas que o Senhor fez a respeito do Messias já se cumpriram. O profeta Isaías havia dito: um filho nos nasceu, um menino nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías já se cumpriu. Maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro, já se cumpriu. Mas existem promessas que Deus fez para o fim dos tempos. Quando a gente lê Apocalipse, por exemplo, todas elas vão se cumprir. Agora, as promessas pessoais, elas são condicionais. Você está comigo? Diga amém. Promessas pessoais, elas são condicionais. A Bíblia está dizendo para a gente nessa manhã, igreja, guarda isso. Todas as promessas que o Senhor fez, elas já aconteceram. Pastor, agora eu estou confuso. Se ela já aconteceu, como é que pode ser que ela não aconteça na minha vida? Então, irmão, o fato de Deus ter cumprido nos céus não significa que você vai acessar isso na terra. Você precisa trazer para a terra algo que já é uma realidade nos céus. A sua família já é uma realidade nos céus. O seu milagre já é uma realidade nos céus. Aquilo que o Senhor prometeu já é uma realidade nos céus. Vamos, alguém aqui? As portas abertas já são uma realidade nos céus. Agora eu preciso trazer para a terra as realidades dos céus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!